Se tu é um pouquinho ligado no mundo dos investimentos, já deve ter ouvido falar em algum dos grandes fundos de investimentos como o Dínamo, o Verde, Sharp, Esquadra. Esses são apenas alguns dos chamados tubarões do mercado financeiro. Para ser cotista de um desses fundos, não basta ter dinheiro, é preciso também ter um pouco de sorte, porque eles não costumam correr atrás de clientes não, são os clientes que correm atrás deles. Mas tem duas formas de tentar replicar a carteira desses grandes tubarões. É disso que eu vou falar nesse vídeo, logo depois da vinheta. Bem-vindo ao Simplifica, o canal para quem deseja uma vida financeira melhor e vai seguir comigo rumo à liberdade financeira. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Wendel Nunes, é um imenso prazer te ter aqui. Assiste até o fim, porque a segunda forma que eu vou falar é o que realmente está fazendo o mercado ficar de queixo caído e muito tubarão nervoso. Se esse vídeo tiver alguma relevância para você, não esquece de deixar o like, por favor, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque apenas 1/3 das pessoas que visualizam os vídeos, elas estão deixando um curtir ou não curtir. Se você não gostou, pode dar um não curtir, é melhor do que não interagir. Então vamos lá, chega de súplica pelo engajamento, bora pro conteúdo. Um dos professores convidados do meu curso de pós-graduação em finanças, Dr. Nelson Spitzer, doutor porque de fato ele é médico também, ele é nefrologista, e pioneiro na introdução da linguagem da programação neurolinguística aqui no Brasil, a chamada PNL. Para estudar melhor o efeito da psicologia de manada, ele também se tornou um investidor profissional, gabaritado e também reconhecido pela CVM. Vamos ver o que ele nos tem a dizer sobre os tubarões. O tubarão é o grande investidor, é o cara da tesouraria do fundo mega milionário, é o sujeito que opera fundo de pensão, é o sujeito que tem bilhões para operar, eventualmente para operar em poucos dias. Ele tem que alocar uma carteira por estatuto daquele fundo, ele tem que comprar determinado tipo de papel ou vender determinado tipo de papel, é bilionário e ele tem poucos dias para fazer essas operações. E outra, ele tem que produzir lucro e lucro significativo, porque ele ganha uma fortuna por mês e se ele não produzir aquilo que é o objetivo do fundo, ele vai perder o cargo porque já tem mais 3 na fila esperando para pegar o lugar dele. Esse é o tubarão. Ou é um mega investidor, esse é um outro tipo de tubarão muito comum, ele tem um capital extraordinário, ele é um mega investidor e ele tem contas de pessoas jurídicas diferentes dele em corretoras diferentes dele. E ele compra e ele vende para ele mesmo. E ele faz cotação. Quando o papel tem pouco volume, ele, por ter muito poder aquisitivo, acaba impondo preços de cotação. E ele produz cotações artificialmente baixas ou altas. Meus amigos, o mercado de investimento em bolsa de valores é uma excelente oportunidade para crescer o teu patrimônio. Mas nós que somos investidores pequenos, não podemos ser ingênuos. Ou a gente vira comida de tubarão. A bolsa de valores no dia a dia é um monte de tubarão se alimentando de um monte de sardinha. As sardinhas são investidores pouquinhos, pequenos, fragmentários, que andam em grupo, que tem moda, que vão do WhatsApp, que vão no fórum, que tem o guru, que leem as notícias e que andam naquela direção porque está na moda. E os tubarões que dominam o mercado usam esta informação. Às vezes um tubarão empurra um grupo de sardinhas para um lado para que outro tubarão coma e vice-versa. Existe às vezes uma parceria entre os tubarões. E às vezes são tubarões do mesmo dono. Até pouco tempo atrás, o investidor pessoa física, para não ser devorado, os pequenos investidores, os sardinhas, eles tinham duas formas de comportamento. Eu disse tinha, porque agora tem mais uma opção, que é o que eu vou trazer nesse vídeo, mas não pula porque as informações se complementam e essa opção está deixando muito tubarão nervoso. Uma das opções de comportamento é pagar para um próprio tubarão, um grande fundo de investimento, investir o seu dinheiro. Sobre essa opção, eu fiz um vídeo que está mostrando aqui no card, eu também vou deixar o link na descrição, para que você entenda mais sobre essa modalidade, mas pode seguir aqui nesse vídeo que não vai ser relevante para a compreensão do resto do conteúdo. A segunda forma de se comportar sem ser engolido pelos tubarões é aproveitando ali a sobra deles. É como faz o peixe piloto na vida marinha real. O peixe piloto localiza onde estão os tubarões no momento. Ele percebe no movimento da água da bolsa os processos dos tubarões, os movimentos típicos de tubarão. E eles se colocam estrategicamente no melhor momento em que o tubarão já comeu.
Eles não vão comer antes do tubarão, não há nenhuma chance. Aí eles vão ser comidos, vão virar sardinha. Mas eles vão esperar que o tubarão se satisfaça. E o tubarão dá sinais de quando ele está satisfeito. No momento que o tubarão der o sinal de que está satisfeito, o peixe piloto está liberado para comer. Beleza, mas na prática, como ser esse tal peixe piloto aí? Isso exige um pouco mais do investidor. A menos que tu queira ficar pegando diquinha de fórum, de internet, pegando dica de grupo de WhatsApp, ou aceitando aquela dica do teu amigo que te sugere um baita investimento com um mercado de criptomoedas com rentabilidade de 10% ao dia, que a gente sabe que é impossível, você precisa analisar aquilo que está investindo, seja através dos fundamentos das companhias ou seja através da análise técnica. O professor Dr. Nelson Spritzer aconselha usar as duas. Qual que eu uso, doutor? As duas. Eu uso a fundamentalista para selecionar os ativos com os quais eu vou compor a minha carteira. Então eu vou montar uma carteira e eu vou colocar papéis. E eu vou para o mercado comprá-los. Qual é o meu critério para comprar os papéis? Fundamentos. Eu vou olhar os fundamentos. Eu vou ver se as empresas têm saúde, se elas têm bom desempenho, se a relação dívida-patrimônio está saudável, se a gestão está boa, se os indicadores de operação estão bons. Tudo isso eu quero conhecer. Ela é saudável, ela tem um bom futuro, ela distribui dividendos. Isso é fundamental. Tudo isso eu vou analisar. Os fundamentos são bons. Quando que eu compro? Essa pergunta, quando que eu compro, a análise fundamental não responde. Aqui você vai precisar da análise técnica. Ela vai te responder quando você compra, quando você mantém e quando você vende. Mas a terceira e nova opção de comportamento é ficar monitorando os tubarões de longe, ver o que eles fazem e copiar. Essa terceira opção tem duas formas de ser feita. Uma das formas é mais acessível e menos precisa que a segunda, que é paga. Porém, segundo os resultados apresentados pela empresa que desenvolveu essa metodologia, tem muito mais assertividade. A forma mais simples e acessível é comprando um ETF chamado Guru 11, que foi criado pelo Banco Inter. Ele busca replicar a carteira de 5 fundos de investimentos brasileiros e esses fundos são selecionados a partir da sua rentabilidade histórica. Após selecionados desses fundos, o Guru 11 faz uma carteira que, em tese, seria com as ações preferidas desses tubarões. Porém, é importante destacar que a criação dessa réplica dessa carteira, ela ocorre com um atraso mínimo de 3 meses, porque é o período com que os fundos têm a obrigação de divulgar as suas movimentações de compra e venda de ativos. Então, eles fazem as movimentações e 3 meses depois, o Guru 11 avalia e tenta replicar. Uma cota do ETF Guru 11 está negociada hoje por cerca de R$10 e tem uma taxa de administração de 0,5%. Uma outra forma de seguir os passos dos tubarões, passos não, porque tubarão não tem pé, de nadar junto com os tubarões e sem ter que pagar taxa de administração e taxa de performance, que é quando a gente vira cotista de um desses grandes fundos, é através de uma metodologia criada por uma empresa chamada Smart Money. Ela é uma casa de análise credenciada e regulada pela CVM e tem esse logo sugestivo que vocês estão vendo. A Smart Money, inspirada pelo Guru 11, que é o ETF que tenta replicar a carteira dos grandes fundos de investimento através dos relatórios trimestrais, ela fez uma espécie de aprimoramento para conseguir uma cópia quase fiel dessas carteiras, com tempo de atualização, segundo eles, muito menor que a do Guru 11. Essa empresa foi criada por uma equipe de engenheiros especialistas em algoritmo, mineração de dados e tem até um físico entre os gestores criadores da empresa. A Smart Money defende a tese que qualquer tipo de análise, recomendação, ainda que seja feita por um analista, por um profissional, é um esforço inútil. Os grandes ganhos estão do lado do buy side, que são os tubarões. Como disse o professor Nelson Spritz, eles ganham incentivos para vencer o mercado, custe o que custar. Abre aspas para a declaração da Smart Money. Eles são recompensados com taxas de performance e proporcionais ao desempenho da carteira. Não se trata da grande maioria dos fundos abertos que mal batem o Ibovespa, mas de uma pequena e exclusiva elite. Suas performances, registradas na CVM, falam mais do que qualquer propaganda. E nem seria o caso de propaganda, porque os seus melhores fundos estão quase sempre fechados e eles querem ficar de fora do radar. Assim como os grandes investidores estão do lado do chamado buy side, existe também o chamado sell side, que são os analistas e as corretoras. A Smart Money completa sua visão de
dizendo o seguinte: os tubarões do buy-side fazem coisas como, por exemplo, colocar alguém na porta das fábricas espionando o movimento para saber o resultado da empresa antes mesmo da publicação dos balanços. Eles pagam caro para conseguir informações em primeira mão porque a recompensa é enorme. Enquanto isso, os gurus e os analistas do sell-side oferecem análise de dados públicos de notícias e gráficos, informações banais que o mercado inteiro possui e já estão no preço dos ativos. E a Smart Money é contundente na sua posição. Não é factível tentar superar o mercado fazendo o que o mercado inteiro faz. Para ganhar da média de forma consistente, é preciso ter algum edge, o conhecimento exclusivo no jargão do mercado financeiro. E para reforçar esse conceito, a Smart Money usa como exemplo uma carteira que é editada pelo jornal Valor Econômico. Essa carteira ela é criada com recomendações de analistas e corretoras, e cujo desempenho é praticamente igual ao Ibovespa, ou seja, fica na média do mercado. E o que a Smart Money faz de diferente então? Segundo a empresa, para identificar as melhores oportunidades, eles fazem uma seleção entre fundos e analistas mais conceituados do Brasil, que eles chamam de os candidatos. E desse grupo, eles escolhem 7 que têm a carteira comprovadamente com as seguintes características: que tem as maiores rentabilidades, com baixo giro de carteira, que antecipam movimentos do mercado com frequência e que tenham lucros recorrente, não apenas num curto período, o que pode denotar aí que tenha sido uma tacada de sorte. Para esses 7 pré-selecionados, eles dão o título de Smart Money. E aí que entra a parte mais criativa e tecnológica da Smart Money. Usando o recurso de inteligência artificial e mineração de dados, ou seja, análise de um grande volume de dados disponível por diversas fontes, eles identificam o consenso entre os 7 gestores e criam uma carteira com 10 ações que, em tese, são as preferidas dos tubarões. Olhando esse gráfico, a linha verde demonstra o desempenho da carteira de ações da Smart Money, que eles chamam de carteira C10. Por esse dado, dá para dizer que parece que os caras realmente conseguiram o seu objetivo, que é replicar de forma igual ou melhor até mesmo do que dos grandes fundos. Mas é preciso fazer uma ressalva. O resultado antes de janeiro de 2021, que é quando de fato nasceu a Smart Money, é fruto de backtesting. O backtesting é como se fosse uma simulação que visa comprovar como essa carteira criada com a inteligência desenvolvida por eles se comportaria lá atrás se ela já existisse na época. O backtest ele é bastante utilizado para avaliar diversos tipos de investimento e tem um grau bem elevado de assertividade. Agora, mais do que o resultado mostrado no gráfico, o fato que parece que realmente a Smart Money está encontrando o caminho das pedras, ou melhor, o caminho do ouro, é a reação dos gestores dos grandes fundos, que em menos de 6 meses depois do nascimento da Smart Money, como vocês estão vendo nessas manchetes, eles foram lá chorar as pitangas para a xerife do mercado, que é a CVM, para ajudá-los a proteger as informações e evitar que as suas movimentações fossem observadas e copiadas. E como o tubarão tem força, essa pressão acabou sensibilizando a CVM, que alterou alguns dos seus relatórios, visando aí blindar as informações desses grandes fundos de investimento. Eu questionei a Smart Money sobre isso e eles disseram que na época avaliaram e que apenas um dos 4 relatórios que foram alterados eram utilizados por eles para fazer análise dos ativos. E com essa mudança, inclusive, fizeram uma alteração nos critérios de escolha dos fundos. E eles acabaram resolvendo tirar 2 fundos do seu grupo de selecionáveis porque consideraram gestores que seriam inadequados para seguir. E explicaram isso na época, inclusive, na sua página do Instagram. Segundo eles, gestores inadequados para seguir são aqueles que realizam operações de mais curto prazo, que possuem uma carteira pulverizada, usam muito derivativos ou simplesmente a cópia com atraso dessas carteiras tende a não performar tão bem quanto a cópia sem atraso. Diferentemente do ETF, que você mesmo define o valor que quer investir e vai lá e compra diretamente pelo seu home broker, para ter acesso a essas carteiras da Smart Money, eles cobram uma taxa que pode ser paga mensal ou anual. Eu disse carteiras porque além da carteira de ações, a empresa também tem carteiras de fundos de investimento imobiliário, de BDRs, de uma série de outros ativos. Enfim,
Os caras parecem ser aí os espiões do mercado financeiro atualmente. Mas, segundo eles garantem que todas as informações utilizadas são conseguidas de forma lícita e são informações que, em tese, estariam abertas a todas as pessoas. Eu quero deixar claro que esse vídeo ele não tem um patrocínio do Banco Inter, que é o criador do ETF Guru 11, nem mesmo da empresa Smart Money. Eu procuro sempre trazer soluções e informações que possam simplificar a vida do investidor, principalmente do iniciante, seja com ETF, seja com carteiras gratuitas, como eu já trouxe aqui em vídeos no canal, seja com opções que requerem um pouco mais de investimento. Então deixa no comentário se você conhecia a Smart Money, se você conhece o ETF Guru 11 ou já investe por ele. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Por favor, não feche o vídeo sem deixar o seu like. É uma grande motivação para eu continuar com esse trabalho aqui no YouTube. E espero te ver aqui no próximo. Um grande abraço. Até lá. Valeu!